O 13º deve injetar 200 bilhões de reais na economia. Hoje é o último dia para o pagamento da primeira parcela. Você vai ver ainda o resultado do segundo turno das eleições pelo país. Em São Paulo, Covas foi eleito. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes voltará a comandar a prefeitura. O presidente do TSE faz balanço positivo das eleições e destaca o comparecimento às urnas mesmo na pandemia. Nos Estados Unidos, Joe Biden fratura o pé numa brincadeira com cães. Médico é investigado pela morte de Maradona. Ele foi formalmente acusado de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Piloto francês escapa de acidente impressionante na Fórmula 1 e será substituído por um brasileiro. Você vai ver a partir de agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, comemorou a realização das eleições municipais em meio à pandemia. Ele afirmou que o comparecimento às urnas merece ser celebrado. Por causa da pandemia da Covid-19, os analistas consideravam que o percentual de eleitores que não compareceriam para votar seria muito mais elevado. Mas, segundo o TSE, a abstenção atingiu 29% neste segundo turno e 23% no primeiro. Barroso falou que seria melhor se a abstenção tivesse sido menor, mas que o comparecimento de 70% dos eleitores, em um momento como esse, precisa ser comemorado. Muitas pessoas, com o compreensível temor de comparecerem às ruas, deixaram de votar, muitas por estarem com a doença, muitas por estarem com sintomas e muitas por estarem com medo. Realizar eleições em meio a uma pandemia com mais de 70% de comparecimento não deixou de ser um fato que merece ser celebrado, e eu aqui de novo cumprimento o povo brasileiro pelo seu comparecimento, e 70% eu posso dizer um comparecimento maciço às urnas. Nas duas eleições municipais anteriores, em 2016 e 2012, a abstenção no segundo turno ficou entre 19% e 21%. E quem não votou nessas eleições tem até o fim de janeiro para justificar a ausência. Os eleitores que não comprovarem motivo para a ausência no período ficam com o título irregular e são multados. O Tribunal Superior Eleitoral informou que mais de 11 milhões de eleitores não compareceram às urnas neste domingo. O índice de abstenção é o mais alto desde o ano 2000, 29,5%. Os brasileiros que não conseguiram votar em um ou nos dois turnos das eleições municipais deste ano têm 60 dias para justificar a ausência. Desta forma, quem não votou no dia 15 de novembro tem até 14 de janeiro de 2021 para justificar a ausência. E para o segundo turno, o prazo é até 28 de janeiro. Se o procedimento não for feito neste período, o eleitor fica em débito com a Justiça Eleitoral e vai ter que pagar por uma multa de R$ 3,51 por cada turno ausente, para conseguir regularizar o título. Nestas eleições, existe a possibilidade de justificar presencialmente em um cartório eleitoral, pelo aplicativo e-Título ou pelo site do Sistema Justifica. O TSE acredita que, em todos os casos, é preciso apresentar os documentos pessoais e comprobatórios da ausência. Ontem, eleitores de 57 cidades votaram no segundo turno. Com o resultado de domingo, o MDB é o partido que elegeu mais prefeitos nas capitais. Foram 5. Um deles é o Sebastião Melo, eleito em Porto Alegre. Ele teve 54,63% dos votos válidos contra 45,37% da candidata do PCdoB, Manuela Dávila. Bom, a minha primeira manifestação, eu estava vindo e quando eu cheguei em frente à rodoviária, eu me lembrei que em 1978 eu desci aqui do ônibus da Penha. Tinha saído de Goiás, morado um ano em João Pinheiro e vim vencendo a vida nessa cidade. E caminhei pela Voluntário, entrei na Borges,
Fui na casa de estudante universitário, eu era apenas um estudante secundarista que queria o segundo grau. Fui morar na Fernando Machado e ali comecei como balconista de uma lancheria. Carreguei caixa nas madrugadas da Ceasa. Nunca passei fome, mas passei muita dificuldade na vida. Me tornei um advogado combativo dessa cidade, por 10 anos atuando no Tribunal do Júri. Esta cidade me fez vereador 3 vezes, presidente da Câmara, vice-prefeito, deputado, hoje prefeito eleito. Além dessa vitória em Porto Alegre, a única capital do Sul que teve segundo turno, o MDB venceu ainda nas 2 capitais do Centro-Oeste que tiveram o segundo turno no domingo. Em Cuiabá, Mato Grosso, o Emanuel Pinheiro foi reeleito com uma margem apertada de votos. Ele foi reeleito com 51,15% dos votos válidos contra 48,85% do Abílio, do Podemos. Em Goiânia, Maguito Vilela venceu, mas ele está internado desde outubro com Covid-19. A família dele disse que Maguito foi informado da vitória e se emocionou no hospital. Ele teve 52,6% dos votos válidos contra os 47,4% de votos para Vanderlei Cardoso, do PSB. Já o PSDB vai ser o partido que governará mais brasileiros, e isso em grande parte graças à maior cidade do país. Em São Paulo, o atual prefeito, Bruno Covas, venceu o segundo turno. Ele obteve 59,38% dos votos válidos contra 40,62% de Guilherme Boulos, do PSOL. Covas deve ter maioria na Câmara de Vereadores, mas vai enfrentar uma oposição maior ainda, com mais integrantes do PSOL. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do Democratas, venceu com 64,07% dos votos válidos, contra 35,93% do atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos. Eduardo Paes, do DEM, foi eleito prefeito do Rio de Janeiro. Ele venceu Marcelo Crivella, do Republicanos, conquistando seu 3º mandato. Paes governou o Rio entre 2009 e 2017. No discurso de vitória, ele ressaltou que agora está mais preparado e conhece melhor os desafios que o Rio de Janeiro tem pela frente. Sem dúvida nenhuma, a gente, com as nossas ações, com o nosso esforço, com a nossa capacidade de gestão, com o trabalho e principalmente com o nosso amor por essa cidade, e essa foi uma eleição disso, de amor ao Rio principalmente, dedicação à nossa cidade, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer o Rio voltar a ter esperança. Em São Paulo, Bruno Covas derrotou o candidato Guilherme Boulos, do PSOL. Em seu primeiro pronunciamento após a divulgação dos resultados das eleições municipais, o neto do ex-governador de São Paulo, Mário Covas, afirmou que vai fazer política com verdade e ética. Meu avô dizia que é possível conciliar política e ética, política e honra, política e mudança. E eu agora acrescento: é possível fazer política sem ódio. É possível fazer política falando a verdade. Falamos do Rio e de São Paulo e também no Sudeste, o delegado Pasolini, do Republicanos, venceu em Vitória, Espírito Santo. Ele teve 58,5% dos votos válidos e derrotou o João Coser, do PT, que teve 41,5%. Vamos falar de dinheiro no bolso agora. Os empregadores têm até hoje para quitar a primeira parcela do 13º salário. A remuneração deve beneficiar 80 milhões de trabalhadores brasileiros e deve injetar mais de 200 bilhões de reais na economia neste ano. A empresa que não cumprir com o pagamento pode ser penalizada com uma multa administrativa no valor de R$ 170,16 por funcionário. Nesta primeira etapa, os profissionais recebem um pagamento superior ao que será depositado até o dia 20 de dezembro, já que na segunda parcela há desconto previdenciário e também do imposto de renda. De acordo com o DIEESE, o pagamento da remuneração adicional
pode injetar cerca de 215 bilhões de reais na economia do país. O valor médio a ser recebido é de R$ 2.458. Entre os beneficiados, 48 milhões ou 60% dos trabalhadores pertencem ao mercado formal. A gratificação natalina é para todos os profissionais que atuam com carteira assinada, incluindo funcionários domésticos, urbanos e rurais. O valor do 13º corresponde ao salário recebido pelo empregado de acordo com o número de meses trabalhados durante o ano. Se houve mudança na remuneração ao longo de 2020, o cálculo deve ser feito com base no salário de dezembro. Os trabalhadores que tiveram redução na jornada de trabalho e no salário por causa da pandemia devem receber o benefício integral. Já quem teve o contrato de trabalho suspenso vai receber o 13º salário com base apenas nos meses efetivamente trabalhados por mais de 15 dias. A Receita Federal paga hoje 400 milhões de reais a quase 200 mil contribuintes. O valor é do lote residual de restituição do imposto de renda de 2020 do mês de novembro. As consultas podem ser feitas por meio da página da Receita na internet ou então pelo telefone 146. E também é possível checar se há inconsistências na declaração e fazer a regularização pelo portal ECAC. A Caixa depositou hoje uma nova parcela do auxílio emergencial. O pagamento é para aniversariantes de junho que não estão inscritos no Bolsa Família. O banco também paga hoje a terceira parcela da extensão de R$ 300 para os inscritos no Bolsa Família, que tem o número de identificação social UNIS terminado em 0. E com isso, todos do grupo do Bolsa Família, que tem direito ao auxílio, estão autorizados a sacar a penúltima parcela. Uma notícia internacional agora. Em uma brincadeira com um dos cachorros da família, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, sofreu uma fratura no pé direito. Biden, de 78 anos, se lesionou ao escorregar enquanto brincava no sábado com Major, um dos 2 pastores alemães dele. O médico pessoal do democrata Kevin O'Connor informou em um primeiro momento que Biden teria sofrido uma torção, mas uma tomografia confirmou fissuras no meio do pé. Biden vai ter que usar uma bota ortopédica durante várias semanas. O ex-vice-presidente de Barack Obama vai tomar posse em 20 de janeiro e será o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. O democrata vai levar para a Casa Branca 2 pastores alemães, Major, adotado em 2018, e Champ, que está com a família Biden desde 2008. Depois do intervalo, a gente traz detalhes aqui sobre São Paulo, que voltou para a fase amarela no enfrentamento à Covid-19. Com o aumento de casos e de mortes em função do coronavírus, o governo do estado de São Paulo decidiu voltar para a fase amarela. Isso vai valer para todo o estado. Essa fase não fecha o comércio e nem altera a programação de educação nas escolas. A mudança reduz o atendimento em horário e capacidade nas academias, shopping centers, restaurantes, barbearias e salões de beleza e eventos e atividades culturais com público. Essa mudança, portanto, anunciada agora há pouco numa entrevista coletiva. O governo ainda pediu para que a população continue adotando as medidas preventivas de distanciamento social, uso de máscaras e medidas de higiene, como o uso do álcool em gel. Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil já tem quase 273 mil vítimas da Covid desde o início da pandemia. A média móvel de mortes apresenta estabilidade em relação a 2 semanas. O Brasil registrou mais 272 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total foi a 172.833 óbitos pela doença. Já o número de casos de um dia para o outro aumentou em 24.468 novos diagnósticos, totalizando mais de 6.314.000 brasileiros infectados pelo vírus. A média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 522 óbitos, o que indica uma tendência de estabilidade com a variação de 6% em comparação à média de 14 dias. Já em casos confirmados, a média móvel em uma semana foi de 34.748 novas confirmações por dia.
Isso representa uma variação de 21% em 2 semanas, indicando ainda a tendência de alta nos diagnósticos. No mapa que aponta a evolução da pandemia por estados, em 14 dias, 8 deles registraram alta. Acre, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. Outras 9 unidades da federação não tiveram grandes variações e mostraram estabilidade. Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo. E 10 estados apresentaram queda: Alagoas, Amapá, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins. Cerca de 5.600.000 pessoas se recuperaram da doença e outras 563.000 permanecem em acompanhamento. E acrescentando uma informação sobre a fase amarela, que volta a vigorar no estado de São Paulo, os eventos e atividades culturais com público em pé, esses voltam a ser proibidos no estado. E vamos agora verificar a situação da pandemia no mundo todo. Mais de 62.800.000 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. E segundo um levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 1.460.000 pessoas morreram desde o início da pandemia. O número de recuperados passa de 40.100.000. Um balanço da agência de notícias France Press informou que a Europa já registrou mais de 400.000 mortes desde o início da pandemia e em 7 dias a região registrou mais de 36.000 mortes pela doença. Voltamos a falar das eleições. Vamos falar agora dos vencedores na região Nordeste. Foram 7 prefeitos eleitos nas capitais no segundo turno. As eleições em Natal e Salvador, essas já tinham sido decididas no primeiro turno. Em Fortaleza, no Ceará, Sarto, do PDT, venceu a disputa com uma margem apertada, 51,69% dos votos válidos, contra Capitão Wagner, candidato do PROS, que teve 48,31%. Vamos falar agora de João Pessoa, na Paraíba. O Cícero Lucena, do Progressistas, venceu com 53,16% dos votos. Venceu o Nilvan Ferreira, do MDB, que teve 46,84% dos votos válidos. Em Teresina, capital do Piauí, prefeito eleito foi o Doutor Pessoa, do MDB, com 62,31% dos votos válidos contra 37,69% para o Kleber Montezuma, candidato do PSDB. Em São Luís do Maranhão, o Eduardo Braide, do Podemos, foi o vencedor. Ele recebeu 55,53% dos votos válidos. O Duarte, dos Republicanos, teve 44,47%. Em Aracaju, Edivaldo, do PDT, venceu com 57,86% dos votos contra 42,14% de votos para a delegada Daniele, do Cidadania. E em Alagoas, o JHC foi eleito prefeito de Maceió. O candidato do PSB recebeu 58,64% dos votos válidos contra 41,36% de Alfredo Gaspar de Mendonça, do MDB. Um detalhe sobre o Nordeste, um detalhe sobre o Brasil inteiro e um recorte sobre o Nordeste. O Partido dos Trabalhadores não elegeu nenhum prefeito nas capitais do país. E no Recife, a Marília Reis, do PT, foi derrotada pelo primo, o João Campos. Ele tem 27 anos, conseguiu 56,27% dos votos válidos contra 43,73% da adversária e parente. Em coletiva de imprensa, o João agradeceu aos eleitores e parceiros de partido. Quero agradecer a cada um e cada uma que está aqui hoje, que nos acompanhou ao longo dessa caminhada. Poder agradecer à Frente Popular do Recife, a todos os presidentes de partidos aqui presentes, saudar todos os vereadores, todos os coordenadores, deputados. Quero fazer uma saudação muito especial à nossa companheira vice-prefeita do Recife, Isabela de Roldão. Agradecer, Isabela, pela caminhada que fizemos no Recife, pela sua participação.
No norte do país, 5 capitais tiveram ontem o segundo turno. Vamos ver quem que venceu. Em Belém, no Pará, o candidato do PSOL, Edmilson Rodrigues, foi eleito prefeito com 51,76% dos votos e o adversário dele, o delegado Eguchi, teve 48,24% dos votos. Em Manaus, Amazonas, o Davi Almeida do Avante foi o vencedor com 51,27%, margem apertada em relação ao amazonino Mendes do Podemos, que ficou com 48,73% dos votos válidos. Porto Velho, Rondônia, vitória de Hildon Chaves, do PSDB, reeleito. Ele obteve 54,45% dos votos contra a Cristiane Lopes, do PP, que ficou com 45,55%. Em Boa Vista, no estado de Roraima, o Arthur Henrique, do MDB, venceu com 85,36% dos votos, a maior diferença nas capitais. Ele derrotou Otaci, do Solidariedade, que teve ali 14,64%. Em Rio Branco, capital do Acre, o Tião Bocalon, do PP, foi o vitorioso com 62,93% dos votos válidos. O Socorro Nery, o adversário dele, do PSB, ficou com 37,7%. Lembrando que por causa do apagão que atingiu o Amapá, a capital Macapá vai ter o primeiro turno já no próximo domingo. Se for necessário, um segundo turno vai ser no dia 20 de dezembro. O médico particular de Diego Maradona foi formalmente acusado pela morte do ídolo argentino. Foram inclusive realizadas buscas na casa e no consultório de Leopoldo Luque. Ele foi incluído numa investigação por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Essa medida da justiça argentina foi iniciada após os depoimentos de filhas de Maradona, que informaram que estavam insatisfeitas com o tratamento dado ao ex-jogador no distrito de Tigre, pertinho de Buenos Aires. Leopoldo disse que cuidou o máximo possível, até o impossível, de um paciente que fazia o que queria na vida. Maradona morreu na última quarta-feira de parada cardiorrespiratória aos 60 anos de idade. Essa edição fica por aqui, você pode rever nossas matérias no YouTube. Daqui a pouquinho tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.